A apresentação do trabalho, que é parte avaliativa da disciplina de Química Geral. O grupo ele é composto pelos alunos Everton Daniel, Felipe das Graças, Lucas Rezende, Matheus Mariel e Reinaldo Rogers. Nós escolhemos a molécula de ácido nítrico para a realização do trabalho, e a partir dela nós vamos expor algumas de suas características, propriedades, os riscos que envolvem o manuseio dela. Falaremos também do histórico e utilização do ácido nítrico, e, por fim, a importância da prática da pesquisa científica. Eu vou explicar as propriedades da molécula a partir de seus átomos e suas ligações na estrutura. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que o ácido nítrico é um oxiácido, ou seja, ele possui como ânion um átomo oxigenado, e um agente oxidante ele precisa de ganhar elétrons para ficar da sua forma mais estável. Então, quando existe esse agente oxidante, ele libera o oxigênio, o que torna o ácido nítrico muito inflamável. Por isso, às vezes precisa de ser armazenado com certa segurança e torna uma característica dele por conta de ter essa fácil liberação de oxigênio. E também, o ácido nítrico ele é um ácido forte. Aí a gente pergunta por que é um ácido forte. De acordo com a teoria de Pauling, a gente realiza esse cálculo analisando o número de oxigênios na estrutura e subtrai pelo número de hidrogênios. Se esse valor for maior que 2, ou igual a 2 também, eles tornam um ácido forte, que a gente pode perceber que tem 3 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio. Isso torna igual a 2 esse delta de Pauling, o que torna um ácido altamente forte e corrosivo, dando para ele essa característica por conta desses átomos. Também podemos perceber que esse átomo possui ligações covalentes. Inclusive, uma coisa que vale a pena perceber aqui é que existe uma ligação dativa por conta do oxigênio, porque o nitrogênio já se encontra aqui, concluindo a regra do octeto, então ele possui seus 8 átomos, porém, o oxigênio não estava estável, então ele precisa de 2 átomos do hidrogênio, porém, ele é realizado e compartilhado por uma ligação dativa covalente. E isso torna também uma característica do ácido de ter uns pontos de ebulição e fusão baixos, de ser uma ligação fraca também, e não conduz eletricidade em seu estado puro, como característica de qualquer ligação covalente. Também vale perceber que quando o ácido nítrico ele realiza certas reações químicas com componentes orgânicos ou não, ele libera o óxido de nitrogênio, geralmente é o NO2. Esse NO2 influencia diretamente na coloração e outras características físicas, dependendo de sua concentração. E isso pode ocorrer tanto em temperatura ambiente, quanto em ebulição da estrutura. Tanto que, hoje em dia, a gente fala que o ácido nítrico ele tem uma coloração vermelha e é fumegante, colocando essa característica em seu nome. E o principal atuante nessas características é o NO2, quando esses átomos são separados da ligação e gerados também. Também, o ácido nítrico ele não libera hidrogênio quando reage com metais, ele oxida e favorece a formação de NO2. A inalação desse NO2 pode causar morte, perda de consciência, e também é uma das características desse ácido que torna totalmente perigoso. Características e suas causas. O ácido nítrico é um oxiácido que pode reagir de 3 maneiras diferentes, como um ácido forte, como um agente oxidante e como um agente de nitração. Ele se comporta como um ácido forte devido ao seu alto grau de ionização, que é de 92%. Como um ácido forte, provoca reação com produtos alcalinos e óxidos básicos, formando sais denominados nitratos. Esse grau de ionização é calculado através do número de partículas que se ionizam quando essa substância é dissolvida na água. A partir de 50 é considerado um ácido forte. Então, como o ácido nítrico possui 92% de grau de ionização, ele é um dos ácidos mais fortes existentes. Essa substância geralmente não doa prótons quando reage com sais, ou seja, ele não libera hidrogênio. É comum também que o sal resultante da reação com metais se encontre no mais alto estado de oxidação. Por possuir ligações covalentes, o ácido tem tendência de receber elétrons, podendo atuar como agente oxidante, sofrendo redução. Oxida produtos orgânicos como anilina e o álcool furfurílico, sendo usado em combustíveis para foguetes. As reações de nitração envolvem a nitração comum, onde ele reage com hidrocarbonetos, e a esterificação, onde ele reage com álcools.
o que possibilita a síntese de explosivos orgânicos. Falando da interação intermolecular presente na molécula, chegamos à conclusão que possivelmente o que teremos é a ligação de hidrogênio, com a dimerização, representada na imagem pelos traços vermelhos. A ligação de hidrogênio, pois o hidrogênio ele está ligado a um átomo de oxigênio na molécula, que é um átomo pequeno e muito eletronegativo, ele ainda irá interagir com outro átomo de oxigênio. E com dimerização, pois as duas moléculas elas se interagem a partir da ligação de hidrogênio em dois pontos distintos. A interação é bastante forte, né, o que acaba impactando nas propriedades do ácido nítrico. E aí, falando das propriedades físico-químicas, trouxemos essa tabela, que ela é disponibilizada pela Embrapa, e ela nos mostra alguns pontos importantes. Para essa apresentação, nós vamos focar basicamente em duas propriedades, que são o ponto de ebulição e a solubilidade da molécula. No caso, a solubilidade 100%, e o ponto de ebulição em 100% de concentração dela é de 84 graus Celsius. No caso da solubilidade, ela é 100% solúvel em água, e as possíveis explicações para isso são, primeiramente, o fato da molécula ser polar, que como a água também é polar, isso torna possível acontecer a solubilização, e o outro fator é a quantidade de possibilidades que o ácido nítrico proporciona para realizar a ligação de hidrogênio com a água, o que favorece bastante a solubilização. No caso dessa representação, a gente pode ver que existem 3 formas dentro da molécula de água interagir com ela. Em relação ao ponto de ebulição, trouxemos aqui algumas moléculas com massa molecular parecida à do ácido nítrico para levantar uma discussão em relação aos valores. Primeiramente, a molécula do dióxido de enxofre, ela tem um ponto de ebulição de menos 10 graus Celsius e ela tem uma interação molecular de polo-dipolo. É uma interação intermolecular mais fraca, né, que é a ligação de hidrogênio com a dimerização, que é a que acontece no ácido nítrico, e isso impacta numa menor ponto de ebulição nessa molécula. Para o cloro, Cl2, por exemplo, ele tem um ponto de ebulição de menos 64 graus Celsius, aproximadamente, isso porque a interação intermolecular que acontece nele é de polo induzido, que é uma interação intermolecular menor que a que acontece no dióxido de enxofre e muito menor que a que acontece no ácido nítrico também, que acaba impactando no ponto de ebulição. No caso do ácido bórico, a gente tem uma temperatura de ebulição muito alta em relação aos outros, 300 graus Celsius. Isso pode ser explicado, pois, primeiramente, ela tem uma interação intermolecular, possivelmente, de ligação de hidrogênio com dimerização, da mesma forma que acontece no ácido nítrico. E aí, o que pode justificar esse aumento na temperatura de ebulição, possivelmente, é porque o boro, que é o átomo central ali, ele é um semimetal. E as ligações dessa molécula terão um caráter iônico. Como a ação eletrostática desses íons ele pode possuir uma força maior que as ligações covalentes, como acontece no ácido nítrico, isso vai aumentar o ponto de ebulição dessa molécula. Falando um pouco sobre a periculosidade do ácido nítrico, tem 4 perigos que são mais iminentes, assim, que são importantes de destacar. A inalação do ácido, o contato do ácido com os olhos, o contato do ácido com a pele e a ingestão do ácido. Na inalação do ácido, a inalação de vapores de ácido nítrico produz irritação das vias aéreas superiores, causando espirros, tosse, dor no tórax, dificuldade respiratória e pode evoluir até para um edema pulmonar e a morte. O contato do ácido com os olhos pode causar descoloração amarelada e graves queimaduras, que podem culminar em perda de visão. O contato do ácido com a pele, por sua vez, pode causar desde uma irritação moderada até sérias lesões em função da concentração e do tempo de ação do ácido, o tempo que o ácido vai ficar na pele. E a ingestão do ácido, na ingestão pode aparecer marcas amareladas nos lábios, na língua e no céu da boca. A necrose do tubo digestivo com perfuração gástrica pode evoluir com asfixia por edema de glote, convulsões e até mesmo coma. Falando um pouco agora sobre as regras de segurança do ácido nítrico, a respeito do armazenamento, os recipientes que guardam ácido nítrico devem ser bem fechados, os locais de armazenagem devem ser bem ventilados, afastados de fontes de calor, protegidos da exposição solar e de substâncias incompatíveis. A área que envolve a armazenagem deve dispor de bacia de retenção e os locais de descarga do ácido devem estar equipados com chuveiro e lava-óleos de emergência, por conta desses perigos que a gente falou anteriormente no tópico sobre periculosidade, e também com sinalização de segurança. Os EPIs necessários ao manuseio do ácido nítrico são proteção respiratória com filtro contra gases ácidos e proteção contra contato acidental, luva, avental, protetor facial ou capuz. E a respeito das instruções para manuseio, todo o pessoal que vai manusear o ácido nítrico, ele deve estar corretamente instruído sobre esses riscos do produto que a gente falou e sobre a utilização dos EPIs e quais medidas tomar em caso de emergência. Para cada uma dessas situações que a gente falou anteriormente, a inalação, o contato com os olhos, o contato com a pele e a ingestão, tem medidas adequadas a se tomar para garantir que o acidentado não tenha
não se acidente de maneira ainda mais grave, para reduzir a gravidade do acidente. Então, quem vai manusear o ácido tem que ter sido instruído sobre isso. Falando um pouco agora sobre os aspectos históricos, a aplicação e demais características do ácido nítrico, aí na imagem a gente vê o William Ostwald, que ele criou o processo de obtenção hoje do ácido nítrico. Da produção industrial de ácido nítrico é feita pelo processo nomeado por causa dele. Nesse processo utiliza amoníaco aquecido como catalisador para a formação do óxido nítrico. Por sua vez, sofre oxidação, formando dióxido de nitrogênio e depois reage com a água, dando origem finalmente ao ácido nítrico. Antes da descoberta de Ostwald, o ácido nítrico ele era obtido através de um processo denominado arco voltaico, ou também poderia ser produzido através da reação de nitrato de sódio com ácido sulfúrico. Falando um pouco sobre a importância do ácido da utilização industrial, ele é extremamente importante porque depois do ácido sulfúrico, ele é o ácido que é mais produzido e utilizado pela indústria. E a sua utilização industrial é muito forte na indústria química, principalmente em processos de nitrificação de compostos orgânicos, na fabricação de explosivos, fertilizantes agrícolas, vernizes, celuloses, pólvora negra, nitroglicerina, seda artificial, nylon, entre outros. E ele também é usado na indústria metalúrgica. Na indústria metalúrgica, ele é utilizado para refinação de metais preciosos, como o ouro e a prata. É usado na indústria da impressão como agente de gravação em fotogravura e litografia, e utilizado por fotógrafos também. Eles utilizam filmes de nitrocelulose. E na indústria farmacêutica, ele também é utilizado na composição de alguns medicamentos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o método de pesquisa científica, e ele pode ser entendido basicamente como uma metodologia definida por um conjunto de etapas e instrumentos, pelo qual o pesquisador direciona o seu trabalho com o intuito de alcançar dados que vão suportar a sua teoria ou não. Essas etapas elas podem ser generalizadas em 4 grandes grupos, sendo elas a definição de técnicas para a aquisição dos dados, a coleta dos dados, a tabulação dos resultados obtidos e a análise dos resultados. Assim, é fácil perceber que a revisão bibliográfica do tema da pesquisa científica é uma parte bastante importante de todo o trabalho. E no contexto atual em que a gente vive, a aquisição desses conhecimentos ficou muito facilitada por meio da internet, porém nem todos os dados encontrados são confiáveis. Dessa maneira, para a aquisição de dados é importante se colocar diante de alguns critérios durante a elaboração de um trabalho, sendo o principal deles a confiabilidade do site em questão, ou seja, se o site do qual os dados estão sendo retirados é confiável, ou se os responsáveis pela elaboração do conteúdo do site entendem do assunto, e se as referências do site são confiáveis, se elas são baseadas em textos de autores conhecidos, com uma certa credibilidade e tudo mais. Aqui eu trouxe um exemplo de 2 dos sites disponíveis aqui que a gente tem, como acessar, que seria o Cielo Brasil e o Instituto de Educação em Ciências. E seguindo essas etapas e levando em consideração esses critérios, é possível realizar uma pesquisa acadêmica visando conhecimento específico da melhor maneira possível. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho e eu espero que vocês tenham gostado.